Em 15 de abril de 1971, a sede da Companhia de Ciência Sinergizada em Albuquerque, Novo México, é destruída por uma explosão espetacular. Relatórios policiais dos cerca de 30 sobreviventes das 200 pessoas no prédio dizem que ouviram gritos terríveis vindos de dentro do edifício, entre o laboratório C e um dos banheiros do nível 3 da empresa. Ninguém consegue dizer mais do que isso tudo aconteceu tão rápido. O prédio desaba para dentro, parecendo ruir em vários pontos enquanto um incêndio o consome. Os sobreviventes, cobertos de concreto, poeira, terra e fuligem, só conseguem sair graças a um golpe de sorte. A fumaça sobe em um grande pilar negro, visível por quilômetros. O que poderia ter causado essa explosão que sacudiu toda a rua, destruiu o prédio e matou pelo menos 150 pessoas. Explosão química no laboratório causou uma reação em cadeia brutal e uma falha tecnológica deixou o local em estado crítico. O público nunca saberá. Será vista apenas como mais uma tragédia aleatória entre milhares que ocorrem diariamente no mundo. E então, tão rapidamente quanto, será enterrado sob a próxima onda de manchetes, perdido no barulho dos próximos dias, semanas e meses. O que não será noticiado é que na mesma noite em que a sede da Companhia de Ciência Sinergizada vira um grande show de fogos, algo muito estranho ocorre na Fundação SCP, Sítio 05. A 80 quilômetros no deserto do Novo México, ele se disfarça como uma simples usina de filtragem de resíduos, impossível de ser imaginado por alguém. Além dos guardas patrulhando, das cercas de arame farpado com lâminas afiadas, dos guardas armados, das torres de vigilância e das altas paredes de pedra da instalação. Monstros e magia estão à espera, anomalias aterrorizantes, criaturas assassinas e objetos amaldiçoados. E hoje à noite, justamente hoje, um deles escapou. Parece um cadáver cambaleante com a pele levemente bioluminescente. Ele rosna ao sair pelos portões da frente, garras ósseas espinhosas pingando vermelho. Já chegou até aqui, massacrou qualquer guarda azarado que cruzou seu caminho, e não falta muito para saborear aquela deliciosa liberdade, de novo. Os guardas no portão levantam fuzis e atiram na anomalia semelhante a um zumbi. As balas atravessam a carne úmida, mas não causam efeito aparente. Com um rugido gutural, o monstro ergue as mãos ensanguentadas e suas garras ósseas se estendem de modo impossível. Elas cortam os guardas, perfurando fatalmente seus corpos e derrubando-os onde estão. Ninguém ficaria no caminho de sua fúria. Ele deixaria este lugar terrível e buscaria sua vingança contra a humanidade. Ele arromba o portão desprotegido, enquanto os guardas restantes dentro do prédio reúnem suas armas para montar uma resistência. Mas será que eles estariam prontos a tempo? Será que eles conseguiriam conter essa criatura? Imune às balas, a anomalia sádica segue marchando para longe dos holofotes do local de contenção. Acima, um céu salpicado de estrelas brilhantes, mas uma estrela parece brilhar um pouco mais do que as outras, e cada vez mais forte, à medida que parece se aproximar cada vez mais. A anomalia olha para cima e percebe, um momento tarde demais, que isso pode não ser uma estrela, mas sim um tipo de meteorito vindo em sua direção a velocidades impossíveis. E claro, antes que possa tentar sair do caminho, o objeto meteórico o atinge com tanto calor e força que o monstro é imediatamente vaporizado ao contato. Há uma explosão massiva. Algo fica fumegando em uma enorme cratera cercada por pontas de vidro semi-derretido que até pouco tempo atrás era areia, anomalia neutralizada da forma mais inesperada possível. Momentos depois, os guardas enviados para reconter a criatura zumbi encontram apenas a cratera e a única coisa esperando, de alguma forma ilesa, no fundo. E não é um meteoro, podemos garantir isso agora. O resto exige paciência, pois as coisas vão ficar ainda mais estranhas a partir daqui. Vamos pular adiante, não alguns anos, mas algumas décadas. Uma época em que a tragédia na Companhia de Ciência Sinergizada e a violação no Site 5 são apenas memórias distantes, ofuscadas por muitos outros eventos insanos e transformadores do mundo. Acompanhamos o Dr. Sundstrom, pesquisador sênior no Site 5, especialista em xenofísica e objetos amaldiçoados perigosos. Sua experiência faz com que ele viaje para diferentes locais de contenção em todo o país, e devido ao grande valor do seu trabalho para seus empregadores, ele recebeu um privilégio raro.
normalmente concedido apenas a diretores de site, credenciais de acesso nível 4. Para um contexto valioso, o único acesso acima desse é o nível 5 concedido apenas aos membros do Conselho O5, que nem sequer existe oficialmente para membros de nível inferior da Fundação. É claro que o Dr. Sundström sente orgulho do que conquistou e do cargo que conseguiu alcançar, mas essa mesma conquista também coloca um alvo em suas costas. Depois de um dia difícil de trabalho com testes anômalos exaustivos, ele entra no carro como sempre e dirige para casa. O trabalho paga bem, então ele tem uma casa grande a 16 quilômetros de Albuquerque, onde mora sozinho. Quando perguntam por que nunca se casou, ele sempre responde o mesmo: sou casado com minha pesquisa. Mas o que ele mais ama é o que logo precisará trair para sobreviver. Esta noite, naquela estrada deserta e particular que leva até sua casa, ele encontra uma estranha obstrução, uma árvore caída bloqueando o caminho, mesmo que não haja motivo algum para uma árvore dessas ter caído sozinha. Talvez em outra noite ele notasse o quão estranha é a situação, mas após um longo dia de trabalho, só quer ir para casa. Ele estaciona o carro e sai, pensando se há como remover a árvore da estrada com uma alavanca. Uma figura sombria sai dos arbustos atrás do pesquisador sênior, envolve rapidamente o pescoço de Sundström com um braço e o puxa para um mata-leão, pressionando a artéria carótida e cortando o fluxo de sangue para seu cérebro. Mais um segundo e ele morreria, mas seu agressor sabe o que faz. Quando o pesquisador desmaia nos braços do agressor, outros homens mascarados e de preto tático surgem das sombras. O Dr. Sundström desperta quando uma ampola de sais aromáticos é aberta perto de seu nariz e o cheiro de amônia o tira do sono profundo. Ele está preso a uma cadeira em uma sala industrial sem detalhes marcantes. Iluminado de cima por uma luz branca forte, um homem de preto sai da escuridão usando uma máscara de gás com lentes vermelhas nos olhos. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. O Dr. Sundström é um agente experiente o bastante na Fundação SCP para saber exatamente em que mãos caiu. A temida insurgência do caos. Como muitos dos grupos assustadores de interesse que orbitam a Fundação, as verdadeiras origens da insurgência do caos estão envoltas em mistério. A teoria predominante sobre a existência deles é que eles foram, em algum momento, membros da Força-Tarefa Móvel Alpha 1, também conhecida como Mão Direita Vermelha, essencialmente um esquadrão clandestino de assassinato que trabalhava diretamente para o Conselho O5. Eles desertaram por razões desconhecidas, talvez por ganância, sede de poder ou discordância sobre como a Fundação opera. Com táticas avançadas e conhecimento dos métodos da Fundação, eles se tornaram uma das maiores ameaças à organização. E o Dr. Sundström está preso em uma das instalações deles. O captor, usando uma máscara de gás, puxa uma longa faca de combate preta, do tipo que provavelmente poderia cortar carne sem nem sentir resistência. Só de olhar para ela, sua pele se arrepia. Em 2 décadas trabalhando para a Fundação, ele nunca se sentiu tão próximo da morte quanto agora, à mercê dos insurgentes do caos.
Não precisa parecer tão assustado, doutor. O insurgente diz a ele, apesar de levantar a faca de combate bem perto do seu pomo de Adão que sobe e desce. Há uma forma de sair dessa. Basta seguir exatamente minhas instruções. Diga quais são as anomalias mais valiosas que seu pessoal contém no site 5 hoje. É uma situação sem saída. Se não contar ao insurgente o que ele quer, ele certamente morrerá. Se ele revelar informações valiosas da fundação, provavelmente perderá o emprego e receberá amnésticos, apagando qualquer vestígio da carreira. Foram 20 anos jogados fora e um legado manchado para sempre. Mas será que ele ainda tem escolha nessa situação? Nas horas seguintes, ele é espancado e torturado pelo insurgente, sentindo dores que nem sabia que era capaz de suportar. No geral, ele se sai bem. O insurgente já quebrou homens que pareciam mais fortes que o Dr. Sundström. Ele se impressiona que o pesquisador tenha suportado mais de 1 hora das técnicas de interrogatório aprimoradas ensinadas pela Fundação. Mas todos eles acabam cedendo no final, não é? Ele já perdeu muito sangue quando começa a falar. Aquele Dr. Sundström, o sofrimento não aguçou sua mente considerável, mas ele conta ao insurgente tudo o que sabe. As designações e atributos de todas as anomalias mais vitais no Site 05 e exatamente como burlar a segurança delas. Só um membro da equipe de nível 4 poderia fornecer esse tipo de informação em situação de risco. Obrigado, Dr. Sundström. Diz o insurgente com a voz calma, e como sempre... Você foi extremamente útil e vamos fazer bom uso dessas anomalias. Com a parte do doutor concluída, o insurgente, sem hesitar, ergue a faca à garganta do homem. As últimas palavras do Dr. Sundström saem com dificuldade, quase sufocadas. Mas você prometeu antes, um único movimento do pulso do insurgente o envia para a escuridão. A fase de coleta de informações acabou. É hora de aplicar esse conhecimento. Praticamente no dia seguinte, o insurgente chega ao sítio 05, você não o reconheceria como o homem de terno tático preto e máscara de gás da sala onde o Dr. Sundström morreu. Agora, ele usa um disfarce perfeito como segurança do sítio da fundação, com crachá funcional que permite acesso a quase todas as áreas. Tudo graças ao código que ele pegou do crachá do Dr. Sundström. Ele entra direto na instalação, sorrindo e acenando para cada segurança. Como tirar doce de criança, ele aprecia esse clichê em silêncio na sua mente. Ele faz isso pelo mesmo motivo que qualquer insurgente do caos. Ele passa a atacar o suprimento da fundação, roubando anomalias sob seus olhos e, se possível, destruindo a infraestrutura. Isso enfraqueceria seus inimigos na fundação e ainda lhes daria um recurso valioso para financiar e expandir suas práticas. Afinal, muitos ditadores em países em desenvolvimento buscam vantagem militar. Muitas vezes é mais fácil comprar uma anomalia da insurgência do caos do que enriquecer urânio suficiente para um arsenal significativo de ICBMs. No fim das contas, é um bom dinheiro. E se o Dr. Sundström estiver sendo sincero, então o sítio 05 tem muitas riquezas para serem saqueadas. O insurgente desliza pela instalação sem ser notado, observando o pessoal da fundação ao seu redor, seguindo com seus dias, conversando, pensando em cumprir as metas de trabalho, tão absorvidos em suas vidinhas que nem conseguem imaginar que estão sendo infiltrados. Logo ele chega ao armazenamento de objetos de anomalias classe segura, mas elas não são tão seguras. Assim que ele pegá-las, vai transformar cada uma delas. Os tolos da fundação sofrem por seus pecados, mas eles não são tão tolos quanto o insurgente pensa. Na sala de controle de segurança, profissionais atentos são pagos para memorizar o rosto de todos da fundação, local de contenção. O rosto desconhecido do insurgente imediatamente soou o alarme. Claro, não adianta realmente soar o alarme. Se fizerem isso, o insurgente escapa durante o pânico. É praticamente para isso que eles são feitos. A melhor maneira de pegar um infiltrado assim é fazê-lo pensar que está no controle, sem ser detectado, até o momento em que a armadilha se fecha e a gaiola é trancada. É o jeito do caçador, mas quem é realmente o caçador aqui? E quem é a presa? O insurgente usa um cartão clonado de nível 4 para acessar o armazenamento de objetos. Muitas coisas maravilhosas para pegar. Mas e sem um ataque em grande escala? Não há como ele sair com mais do que cabe em uma mochila. Ele observa várias fileiras de artefatos misteriosos, como o Dr. Sundström descreveu. Valeu a pena enganar o velhote só por isso.
Mas o insurgente não tem tempo para comemorar sua vitória por muito tempo, justamente quando parece que sua missão está dando certo. Ele ouve batidas fortes na porta do lado de fora. Ele foi descoberto apesar de todo o planejamento. E está certo. Há muitos guardas com armaduras, pistolas, submetralhadoras e fuzis de assalto. Do lado de fora, não só de uma porta, mas de todas as entradas e saídas da câmara de armazenamento. Isso é ruim. O insurgente avalia suas opções. A única arma que ele tem é uma Sig Sauer P226 Elite padrão da Fundação, com um carregador de 15 tiros contra 30 a 40 agentes da Fundação com armas e armaduras melhores. Ele não tem chance alguma, sua única esperança é algo. Nesta sala, o insurgente examina de armário em armário, de caixa de vidro em caixa de vidro, procurando algo que possa usar como arma, tentando ignorar os gritos e os punhos e pés batendo contra a porta. Do outro lado, ele aposta no que parece ser um secador de mãos comum. Mas se o Dr. Sundrom estava dizendo a verdade, é tudo menos isso. Ele quebra o vidro do secador de mãos com a coronha da pistola. Sem tempo a perder, ele pega o secador de mãos nos braços, surpreso com o peso, e corre em direção à luminária mais próxima. Enquanto ouve portas distantes sendo arrombadas pelos guardas da Fundação, ele arranca um interruptor da parede, expondo fios desencapados. Ele sabe que não poderá escapar, ou será baleado ou terá a mente apagada, tornando tudo em vão. Ele precisa fazer algo extremo se isso for ter algum tipo de significado. Com as mãos trêmulas, ele amarra os fios desencapados que arrancou da parede na parte de trás do secador de mãos, fornecendo energia para ele. Ele aperta várias vezes o botão do secador de mãos, ligando e desligando o aparelho. Ele sabe que há apenas 1,5% de chance, mas quanto mais ele aperta, mais chances tem de as portas se abrirem de repente. E uma equipe tática da Fundação está ali, armas em punho. O insurgente ri e aperta o botão do secador de mãos mais uma vez. Desta vez, funciona diante dos olhos horrorizados da equipe tática da Fundação. Um jato de plasma superaquecido sai da mangueira de ar do secador diretamente sobre o insurgente. O riso morre em sua garganta enquanto seu corpo derrete e queima como uma vela viva. O secador dispara seu jato de plasma como um tipo de foguete assassino. Ele se lança pelo recinto, atravessando paredes e carne, incendiando tudo pelo caminho. Em seu rastro, os mortos passam de dezenas para centenas, enquanto o Site 5 se degenera em um terrível inferno. Após ricochetear no chão, a secadora atravessa o teto da instalação e sobe para o infinito acima. Pouco tempo depois, a cerca de 80 quilômetros de distância, um secador de mãos despenca do céu, atingindo a terra perto de Albuquerque em alta velocidade e abrindo uma cratera no chão. A apenas 3 metros de onde ficava a sede da Companhia de Ciência Sinergizada há 30 anos. Às vezes, coisas poderosas vêm em pacotes pequenos, e isso não é só uma cantada ruim, é também a maneira perfeita de resumir o SCP-313, também conhecido como o Poderoso Secador de Mãos. Um nome que de alguma forma é tecnicamente preciso, mas que não consegue captar totalmente a essência, como chamar a Tsar Bomba de um explosivo um tanto grande. É impossível notar à primeira vista que o aparelho é letal. Apesar de ser da World Dryer Corporation, secadores de mãos são comuns em banheiros públicos e ambientes corporativos. Com dimensões de 25 cm por 24 cm por 21 cm, corpo de aço branco, botão de ativação e bico de metal para saída de ar. Duas coisas são estranhas sobre essa anomalia. A menos notável é que ela é completamente indestrutível. E quando digo indestrutível, é sério. A Fundação nem sequer encontrou meios anômalos de causar o menor dano a esse objeto. Mas um secador de mãos indestrutível não seria notável, se não tivesse uma habilidade bem mais perigosa. Essa anomalia tem um poder extremo de secagem, especialmente quando o secador está fixo na parede e ligado a uma fonte de ao menos 20 amperes. É considerado armado e perigoso. Ele pode liberar uma força de secagem como ninguém jamais viu. Especificamente, há uma chance de 1,5% de que ele libere um jato de plasma superaquecido, o quarto estado da matéria além de líquido, sólido e gasoso, a uma temperatura acima de 25.000 Kelvin. Mas não é só a temperatura que representa um problema para a Fundação ou para qualquer outra pessoa azarada o suficiente para estar por perto. Quando a anomalia é ativada, a força com que o plasma superaquecido é expelido da secadora é tremenda, em alguns casos chegando a medir até 650 kN. Isso transforma a secadora em um foguete que causa destruição total, ricocheteando pelos prédios como uma bola de pinball, até destruí-los completamente.
E considerando que o fluxo de plasma superaquecido pode durar até 30 minutos de cada vez, isso são muitas oportunidades para causar morte e devastação. É tão infame por isso, na verdade, que os extensos registros de destruição do SCP-313 não estão disponíveis para ninguém abaixo do nível 2. Felizmente, enquanto está sob contenção, o SCP-313 fica na maior parte do tempo inativo, exceto por infiltrações ocasionais de certos grupos de interesse, já que sua principal capacidade anômala só é ativada quando alguém liga a secadora. Ele não representa desafio para a contenção sem interferência externa, por isso é classificado como objeto seguro. Ele é mantido desconectado de qualquer fonte de energia enquanto não está sendo testado ativamente, e o acesso para testes é proibido sem a aprovação explícita e por escrito de um membro do pessoal de nível 4. Mesmo com as altas taxas de mortalidade nos testes desse objeto, é um mistério porque alguém da Fundação participaria deles. Como foi escrito em uma nota pelo agora infelizmente falecido Dr. Suntron, funcionários de baixo escalão têm me questionado sobre nossos procedimentos de segurança com o SCP-313. Para quem esqueceu a física do ensino médio, 25.000 Kelvin é mais de 4 vezes mais quente do que a superfície do Sol, e 650 kN é força suficiente para levantar um tanque de batalha principal, M1 Abrams. Agora, imagine toda essa força por trás deste objeto, que pesa menos de 10 quilos. Lembre-se, F igual a Ma e é indestrutível. E esse é apenas um aviso pessoal do Dr. Bob. Mesmo que você não esteja lidando com o SCP-313, é melhor secar as mãos em papel toalha ou na sua calça jeans. Você sabia quanta bactéria se acumula até em um secador de mãos comum? Francamente, acho que preferiria ser incinerado por plasma superaquecido. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-2611 grande e no comando.